Bom, temos aqui um exercício um tanto específico, porém muito interessante. Eu vou contar para você sobre essas proteínas, sobre essa regulação do ciclo celular de uma maneira bem prática, tá? E o que está acontecendo aqui? Bom, primeiro de tudo, o exercício vem e pergunta: as proteínas que formam os complexos regulatórios com quinases que controlam os processos ocorrendo durante G1, S, G2 e M do ciclo celular são chamadas do que essas proteínas? Bom, aí eu vou ter que vir aqui e contar para você algumas coisas. Vamos revisar um pouquinho. O que é o ciclo celular? É o ciclo pelo qual todas as suas células passam, em que elas vão ter aí uma etapa que elas estão vivendo a vida normalmente. Tem uma etapa que elas estão o quê? Duplicando o material genético e se preparando para uma possível aí divisão celular, tá? Tem uma etapa que antecede a divisão celular, tem a etapa da divisão celular, daí, enfim, esse é o ciclo celular. E para você poder resolver esse exercício, é um pré-requisito que você já tenha estudado o ciclo celular, tá? Você tem que já saber o que é esse G1, S, G2 e M aqui, porque eu vou adicionar informação para você a partir desse conhecimento, tá? Então, caso você precise, volta lá nas nossas aulas de ciclo celular, interface, essas coisas aí. E aí você vem para esse exercício depois disso, tá? Bom, o que acontece? Cada etapa desses ciclos celulares, e você daqui a pouquinho vai estar estudando isso na faculdade de medicina na Itália, tá? E é muito interessante que cada etapa disso aqui, ela é regulada por algumas proteínas, tá? E existem proteínas que você vai produzindo ali na tua célula e você tem elas prontas para agirem, que elas estão na sua forma inativa e cada uma delas vai fazer a função de acontecer essa fase do ciclo celular. Então, existe uma proteína que ela é responsável por fazer o ciclo G1 acontecer, a fase G1 acontecer. Tem uma que ela é responsável por fazer a tua célula fazer a fase S. Tem uma que ela é responsável por fazer a tua célula fazer a fase G2. Tem uma que ela é responsável por fazer a fase M. Só que elas estão ali prontas, como se fossem um arsenal de, enfim, um arsenal de várias armas que você tem aí para fazer o ciclo celular acontecer. E é bem interessante que, por elas estarem prontas, elas recebem um sinal, e quando elas recebem esse sinal, você tem essa fase do ciclo celular aí acontecendo, você tem a alternação de uma fase para outra fase, tá? Essas proteínas que eu estou falando, que elas ficam inativas ali, só esperando, elas são chamadas aqui, ó, CDK, tá? A gente tem aqui um diagrama simplificado. Você não precisa, nesse momento aí, estar sabendo qual que é a diferença de um CDK para o outro, tá? CDK, ele vem do inglês, que quer dizer... Opa! Cyclin, tá? Cyclin, olha, esse cyclin aqui. Dependent, então ele é dependente da ciclina. Quinase. Quinase é um tipo de enzima que faz fosforilação. Gente, esse CDK aqui, ele faz fosforilação, ele vai lá, fosforila DNA, fosforila proteína tal. Ele tem várias funções para fazer aquele ciclo celular acontecer, tem a ver com todas as etapas que você aprende nas aulas do ciclo celular, isso aqui tem a ver, tá? Bom, e o que acontece? Acontece que esse CDK aqui, ele está inativo, porque ele depende de uma ciclina, ele é cyclin dependent. Então, quando a tua célula começa a produzir a ciclina específica para esse CDK agir, você vai ter aquela fase do ciclo celular ali acontecendo, tá? Então, é bem interessante. No nosso corpo, muitas coisas funcionam assim e, enfim, você vai ter a proteína inativa ali, que é o CDK, e esse CDK vai funcionar quando tiver a ciclina correta para ele funcionar ali
em ação. Então é tudo muito interessante aqui. Eu preciso ter esses CDKs aqui, CDK, tá? E eu vou ter eles na sua forma inativa. E quando a minha célula produzir a ciclina específica que vai ativar esse CDK, eu vou conseguir progredir aqui de uma fase para outra no ciclo celular, tá? Então, olha aqui que legal. Eu tenho aqui mostrando para você o CDK, tá? Esse CDK aqui, ele só vai conseguir ficar ativo quando ele se ligar a uma ciclina, um cyclin. Ó, ele fica fosforilado quando ele se liga a ela, então ele fica ativo. E quando ele fica ativo, ele vai lá e ele fosforila proteínas. Então, proteínas que estavam na sua forma inativa vão ficar ativas. Então, ele vai ali ativando as proteínas que fazem o ciclo celular acontecer. É uma cascata de eventos, na verdade. Você tem a ciclina vem e ativa o CDK vai lá e ele ativa proteínas chave aí que fazem o ciclo celular progredir, tá? Então, tudo bem interessante. E aí você tem a destruição da ciclina ali depois, que é quando você, enfim, você sai de uma fase do ciclo e vai para outra. Aqui tem um gráfico mostrando que cada fase do ciclo tem uma ciclina específica ali. É um gráfico que mostra a concentração dela dentro da célula. E isso aqui, se é ciclina D, se é ciclina E, o que cada uma delas faz especificamente no ciclo celular, é matéria que você vai ver na faculdade. Você vai ter que aprender nos mínimos detalhes isso aqui. Tem várias coisas que acontecem. E eu tô dando só uma resumida para você, para poder saber o que precisa aí. O que foi cobrado, na verdade, aqui na prova, que foi bem específico. Que as proteínas que formam os complexos regulatórios, ou seja, isso aqui é um complexo regulatório, tá? Ciclina junto com o CDK. Junto com o CDK, né? As quinases são o CDK ali, que controlam os processos de progressão do ciclo celular, das fases do ciclo celular, são chamadas do que essas proteínas? Bom, a proteína que se liga com o CDK é chamado de cyclin. Tanto que é por isso que o nome é Cyclin Dependent Kinase, tá? Kinase é porque essa proteína tem a capacidade de fosforilar outras proteínas. E Cyclin Dependent porque ela só vai funcionar se você tiver ela ligada a uma ciclina, tá? E aí fica a resolução da questão.